conosco. Mais uma vez eu digo que é uma honra enorme estar aqui com os irmãos, poder participar desse ministério que tem abençoado não somente a minha vida, mas eu sei que tem abençoado a vida de tantas outras pessoas também. E eu gostaria de fazer um pedido a você, se você pode, compartilhe essa live com outras pessoas, clica aí na setinha, vai mandando ela aí nos contatos do WhatsApp para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus e também com as orações, os hinos que nós já cantamos aqui, tá bom, queridos? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. O capítulo é o número 4 e nós leremos os versículos de 1 a 7. Lá no Velho Testamento, o segundo livro dos Reis, ou seja, 2 Reis, capítulo de número 4, versículos de 1 a 7. Um trecho que registra mais um dos milagres realizados por um dos meus profetas favoritos no Velho Testamento, o profeta Eliseu. E a palavra de Deus, em 2 Reis 4, de 1 a 7, nos diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe-a à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Nós queremos nesse momento, meu Deus, pedir ao Senhor as tuas bênçãos, porque a tua palavra ela é poderosa. Nós sabemos disso. O poder não está em quem prega. O poder não está na eloquência, meu Deus, de quem prega. Mas o poder está, ó Pai, na tua palavra. A tua palavra, sim, é poderosa. E nós cremos isso. Mas queremos pedir nesse momento, ó Deus, que o Senhor trabalhe, cuide, prepare os nossos corações. Porque a tua palavra diz, meu Deus, que o nosso coração ele é enganoso. A palavra diz, ó Deus, que o nosso coração ele é mau, muitas vezes. E por isso nós estamos orando aqui, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoando, meu Pai, nos ajudando a abrir os nossos corações, abrir a porta, meu Deus, para ouvir a tua palavra e deixar, meu Pai, com que ela realize as transformações que o Senhor deseja em cada uma de nossas vidas. E também, ó Pai, que ela venha como uma verdadeira vitamina, meu Deus, para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, o nosso relacionamento, meu Deus, com o Senhor. E que possamos aprender, ó Pai, com o testemunho, tanto do profeta como dessa mulher, para que possamos confiar, meu Deus, mais em Ti. E é em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos agradecidos ao Senhor e pedimos essas bênçãos. Amém. O tema da mensagem, meus irmãos, dessa manhã é: Deus pode encher as suas vasilhas. Deus pode encher as suas vasilhas. Tempos de crise geralmente trazem como consequência sobre nossas vidas adversidades das mais variadas. Problemas, circunstâncias, tempos de crise, a pandemia que o diga, tantos outros problemas que nós temos enfrentado, trazendo coisas, adversidades sobre a nossa vida. Na vida dessa mulher, essa que procurou o profeta Eliseu, a adversidade veio sobre a sua família em forma de luto. O seu esposo faleceu. E ao que parece, pelo que o texto diz, ele faleceu subitamente. Não era algo esperado, não era talvez uma doença, uma enfermidade, mas parece que, infelizmente, ele veio a falecer. E essa mulher, então, ela fica agora viúva, com 2 filhos para sustentar, em uma sociedade que não tinha muitas facilidades, uma sociedade que não traria muitas facilidades para ela. E para
piorar ainda mais a situação, seu esposo, ao falecer, ele acabou deixando uma dívida. O credor, no trecho que nós lemos ali, é alguém que vai cobrar uma dívida que aquele homem tinha. E como aquela mulher não tinha como pagar essa dívida, o credor queria levar então os seus 2 filhos como forma de pagamento. Não os transformaria em escravos, mas mesmo assim, aquela mulher ela passaria pela tristeza de ter os seus 2 filhos, talvez os únicos bens que lhe restavam, levados embora por esse credor. Então essa mulher ela decide falar com o profeta Eliseu. Ela vai procurar ver o que o profeta poderia trazer para esta mulher. E é interessante que ela faz questão de mencionar que Eliseu, o profeta, conhecia o seu esposo. Então é muito possível que esse homem ele fizesse parte da escola de profetas que anteriormente era liderada por Elias e que após o seu arrebatamento para os céus passou a ser então liderada pelo profeta Eliseu. Era uma espécie de seminário, viu? Elias e Eliseu tinham uma espécie de seminário profético ali no Velho Testamento. E esse homem conhecia o profeta e o profeta conhecia esse Senhor. E então nós já vimos ali no trecho que acontece o milagre da multiplicação na vida dessa mulher, porque Eliseu ele orienta ela: pega vasilhas vazias, já que você tem uma botija de azeite em casa, pede vasilhas vazias, não poucas. Peça muitas vasilhas. Isso é interessante de a gente reparar no texto. Peça muitas vasilhas emprestadas. E aí você vai lá e começa a derramar, começa a encher as vasilhas com o azeite. E nós vimos ali então que o azeite ele é multiplicado a ponto da mulher falar: essa vasilha já está enchendo aqui, traz mais uma. O filho dela fala: não tem mais vasilha, já acabaram todas as muitas vasilhas. E aí então, só naquele momento, quando ela já havia o seu sustento, ela já havia recebido o necessário para o seu sustento, é que a botija para então de derramar o azeite e ela vai falar com Eliseu, ela consegue pagar a dívida e ela permanece com seus 2 filhos e graças a Deus é um final maravilhoso. E algumas lições, meus irmãos, importantíssimas nós aprendemos nessa passagem. Algumas que nós precisamos colocá-las em nossos corações e observá-las dia após dia, para que o nosso caminhar na presença de Deus seja um caminhar abençoado. A primeira lição que nós aprendemos é que a vida muitas vezes não é justa. Nós vimos isso no versículo de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Olha só, coisas interessantes da gente observar nesse texto. Mulher das mulheres dos profetas, não era uma mulher qualquer, mas era uma mulher casada com um homem de Deus. Era uma mulher casada com um homem que tinha um objetivo, um homem que tinha uma visão para a sua vida, e não somente uma visão material das coisas, mas ele tinha principalmente uma visão espiritual. Acredita-se que nessa escola de profetas, os profetas Eliseu, Elias, os demais profetas ali mais veteranos, eles instruíam esses jovens aprendizes a terem uma boa vida com Deus, a terem uma boa comunhão com Deus, para que assim, então, Deus pudesse usá-los no meio do povo, também com o ministério profético. Então, esse homem, ele tinha um objetivo em sua vida. E como a palavra de Deus também diz ali, aquele homem, ele era um homem obediente, ele era servo de Eliseu. Significa que ele era alguém que levava a sério os ensinamentos, que ele ouvia o que o mestre ensinava. Então, era uma pessoa bem disciplinada, era uma pessoa que estava, de fato, bem engajada naquilo que estava vivenciando na escola de profetas. Um homem que não somente buscava a Deus, um homem que não somente conhecia a Deus, mas era um homem que buscava viver o que aprendia, tanto que por isso é chamado de servo. E esse homem, então, ele acaba falecendo,
Essa mulher que estava num lar certamente bem estruturado, uma vida abençoada, com projetos maravilhosos de servir ao Senhor, se encontra nessa dificuldade do luto, o falecimento do seu marido. Irmãos, isso nos mostra que a vida muitas vezes não é justa. Além de conter surpresas das mais variadas, muitas vezes a vida não é justa. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, enquanto que às vezes a gente olha que coisas boas acontecem a pessoas ruins. Isso é tão retratado na palavra, aliás, isso é tão verdade que é retratado na palavra de Deus em 2 salmos maravilhosos. O salmo de número 37, escrito por Davi, onde Davi ele fica indignado, e também o salmo 73, que é o contrário, né? Escrito por Asaf, que ele também fica indignado de uma, se você me deixa dar uma popularizada aqui, tá bom? No assunto dos 2 salmos, os salmistas estão orando para Deus falando: Senhor, não pode ser. Eu que sirvo ao Senhor, eu que sou teu servo, eu que sou teu filho, eu que busco a tua presença, estou passando por um monte de dificuldade, e o ímpio, o pagão, aquele que não está nem aí para o Senhor, ele está sendo abençoado, a grama do vizinho é mais verde que a minha, esse negócio está errado. Esse é o assunto do Salmo. E nós vemos ali que Deus ele vai trabalhar o coração dos seus servos, mostrando exatamente isso, que muitas vezes a vida ela pode ser injusta, mas as injustiças da vida, elas de forma nenhuma aniquilam ou anulam o poder e o trabalhar de Deus, o cuidar de Deus sobre as nossas vidas. Porém, meus irmãos, nós podemos perceber que toda essa injustiça acontece por conta da entrada do pecado no mundo. E aqui eu preciso explicar muito claramente isso, tá bom? Eu não estou dizendo que todas as adversidades, todos os problemas que se levantam em nossa vida são por conta de pecado que nós cometemos. Não é isso que eu estou dizendo, apesar de que muitas vezes nós sofremos sim consequências de pecados que nós cometemos. Às vezes nós cometemos coisas erradas, nós desobedecemos ao Senhor e a consequência direta da desobediência acaba se desencadeando num problema, numa adversidade. E nem é Deus quem dá. Muitas vezes nem é Deus que pune a gente, não. É simplesmente a nossa atitude que acarretou naquilo ali. Então, é importante que nós pensemos isso, que nós entendamos isso, que às vezes a adversidade sobrevém sobre as nossas vidas por conta das nossas atitudes. Mas, muitos momentos, irmãos, nós passamos por adversidades simplesmente pelo fato de sermos humanos, de graças a Deus termos uma vida para viver. E nós estamos sujeitos a cada uma dessas coisas. Quando a gente fala dessas injustiças, eu sempre me lembro de um rapaz que estudou no seminário conosco, o irmão Abner. Ele era membro de uma igreja batista bíblica do nosso convívio, e lá de Vila Natal. E esse jovem entrou no seminário, acho que com 20 anos, 21 anos, alguma coisa assim. E ele entrou no seminário ali no início de março, quando foi no final de abril, se eu não estou enganado, ele foi diagnosticado com um câncer nos ossos. No final de maio, nós estávamos no sepultamento dele. Um jovem de 20, 21 anos no máximo, em questão aí de um mês, ele foi severamente arrebatado. Um jovem que tinha também o objetivo de servir ao Senhor, ele queria conhecer mais de Deus, conversando com os irmãos ali na igreja, bom filho, bom servo na igreja, e simplesmente por ser humano foi acometido dessa enfermidade tão terrível e foi levado. Situações, irmãos, que parecem muito injustas. Às vezes, a gente é tentado a pensar, puxa, tanta gente poderia ter morrido no lugar dele. E às vezes a gente até peca, meus irmãos, pensando dessa maneira. Mas essas coisas, elas devem nos servir de lição. A primeira delas é para lembrar que a vida é, sim, cheia de muitas injustiças. Mas também serve para nos lembrar de palavras como a do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Jesus nunca escondeu de nós. Ele sempre foi muito claro. No mundo vocês terão aflições, vocês passarão por adversidades, vocês enfrentarão problemas, sim. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Irmãos, as injustiças não devem ser motivo para que nós desanimemos diante do Senhor. As injustiças não devem ser motivo para que nós deixemos de confiar no poder e provisão do nosso Deus. As injustiças fazem parte da vida. Louvado seja Deus pelas injustiças por pelo menos duas razões. A primeira delas, mostra que nós estamos vivos. Só não passa mais por injustiça na vida quem já morreu. Então, se nós passamos por injustiças, é porque estamos vivos. E louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que a vida ela é um dom, é um presente que Deus nos dá. E uma outra razão importantíssima pela qual as injustiças elas são a bênção em nossa vida é porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de justiça, não de injustiça. E o nosso Deus, ele vai mostrar o seu poder exatamente aonde nós não temos qualquer tipo de poder. É quando vem a injustiça, meus irmãos, sobre a nossa vida, que Deus ele diz, eu vou agora me manifestar na vida do meu filho usando de justiça, porque eu sou justiça. E, meus irmãos, só Deus sabe fazer justiça plena e perfeita. Muito melhor é confiar no Senhor e deixar Ele fazer justiça do que nós buscarmos justiça com as nossas próprias mãos. A justiça do homem é imperfeita, mas a justiça de Deus é perfeita, porque Deus é a própria justiça. E ainda mais, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é a nossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor. As injustiças se levantam, sim, contra nós, mas elas vêm como uma oportunidade. As injustiças sempre se levantam sobre nós, irmãos, sobre as nossas vidas, como mais uma oportunidade de manifestação poderosa e grandiosa de Deus sobre nós. Portanto, permaneçamos firmes, assim como essa mulher fez. Permaneçamos firmes diante das injustiças. E, inclusive, ela não somente se manteve firme, como ela também nos ensina uma outra lição. A primeira é que as injustiças fazem parte da vida. A segunda lição nós aprendemos com a atitude dessa mulher, que em meio às injustiças da vida, ela procurou o Senhor. Enquanto que nós, em meio às injustiças da vida, devemos procurar o Senhor. A mulher, em meio à grande tribulação que assolou a sua família, ela buscou a Deus. Não, pastor, está errado. Olha o texto de novo. Ela buscou o profeta. Então, ela buscou a Deus. Deixa eu explicar. O profeta, meus irmãos, naqueles tempos, ele era a boca de Deus. Quando Deus ele queria falar com o seu povo, ele o fazia através dos profetas. É por isso que no Velho Testamento nós vemos todos os profetas usando a expressão assim diz o Senhor. Porque profeta que era profeta, mesmo profeta crente, ele sempre fazia questão de dizer que a palavra não era dele, mas a palavra era de Deus. O que ele estava dizendo era recado de Deus. Deus diz para ele, fala, olha, vai lá até fulano de tal e diz isso. Nós temos várias, mas, meu Deus do céu, nós temos várias provas disso ao longo da palavra de Deus. Deus ele chama Jonas e diz, Jonas, levanta-te e vai a Nínive e fala àquele povo. Deus ele também levanta Natã e diz, Natã, vai até o profeta Davi e diz a ele o que eu vou te dizer. Jeremias, vai lá e fala àquele povo. Ezequiel, um dos profetas que eu mais admiro no Velho Testamento, porque Deus chega para Ezequiel e diz o seguinte, fala, Ezequiel, você vai levar a mensagem para esse povo pecador, o meu povo, a nação de Israel. Você vai falar para eles. E a mensagem vai ser dura. E eu já te aviso logo de antemão, eles não vão ouvir. Tem muitos lá que não vão ouvir. Mas ainda assim, Ezequiel vai lá e prega. Ezequiel vai lá e leva a mensagem. Porque Ezequiel sabia, tanto como todos os outros profetas, que ele era a boca de Deus. Aquela mulher, sabendo que Eliseu era homem de Deus, sabendo que Eliseu ele não falava nada que não fosse da parte do Senhor, ela vai procurar a Deus. Irmãos, que exemplo maravilhoso essa mulher dá para cada um de nós. Porque no meio da adversidade, ela não vai buscar auxílio
em outra solução, ou melhor, ela não vai buscar auxílio, a solução do seu problema, em qualquer outra pessoa. Ela não busca os credores. Ela não vai tentar resolver com os credores. Às vezes o cristão tem problema com o banco e, primeiramente, ele quer resolver só com o banco. Ora, Deus, procura o Senhor. Ela não procurou os credores, ela não procurou os seus familiares, ela não procurou o PROCON, ela não foi nada disso, ela foi buscar auxílio de Deus. Algo que nos ensina muito. Porque quando se levantam as adversidades, irmãos, em nossas vidas, a primeira pessoa que nós temos que procurar é o Senhor. Nós devemos ir diretamente aos pés de Deus, porque é o Senhor Deus quem nos diz, em Jeremias 17:5, e eu quero ler esse texto com você. Deixa aí a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 4, mas se você pode, vai comigo ali no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 5, porque a palavra de Deus é maravilhosa para cada um de nós. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. A palavra de Deus é enfática em dizer que nós primeiro devemos buscar ao Senhor, não ao homem, não as soluções do homem, não os ditames dos homens. A palavra de Deus diz, Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e, portanto, nós devemos buscá-lo primeiramente, assim como aquela mulher fez, buscando ao Senhor através do profeta. E isso, meus irmãos, nos remete a uma lição valiosa nos nossos dias, porque levantou-se a adversidade diante de nós. Se é um problema grande, um problema sério, procure o seu pastor, consulte-se com ele. Ah, pastor, eu fico com vergonha, porque às vezes o assunto, ele é um assunto delicado. Mas, meus irmãos, os pastores, eles são levantados para ajudar o rebanho, para cuidar do rebanho, para orar. Você pode ter certeza que o seu pastor, ele vai dividir isso somente com Deus. Ele vai cuidar disso somente com Deus, vai tratar somente com Deus e com você. E certamente você vai ser abençoado, você terá orientação. E ouça, viu? Você ouviu um bom conselho? Por favor, acate ele. Nós sabemos que a pessoa que busca o conselho, ela não é obrigada a seguir aquilo que ela ouviu, não. Mas se você ouviu um bom conselho, em nome de Jesus, siga. Vai atrás direitinho como foi aconselhado, porque isso vai ser uma bênção. E eu tenho certeza que o seu pastor te ama. Eu quero crer, pelo menos, que o seu pastor te ama. Se eu for mencionar aqui alguns pastores que estão de uma forma um pouco mais direta ligadas a essa live, como é o caso do pastor Valdir Pardini, o caso do pastor Helenildo, eu sei que esses pastores, eles amam seus rebanhos, eles amam as suas ovelhas e jamais eles vão intentar o mal contra você. Portanto, siga o conselho, busque eles, porque certamente são homens de Deus, terão uma palavra de Deus para você, vão ser uma bênção na sua vida e vão te ajudar nesse momento de adversidade grande que você passa. Portanto, no meio das injustiças, busque a voz de Deus, busque a presença de Deus. E por fim, em meio às injustiças da vida, Deus pode encher as suas vasilhas. É o versículo 5 de 2 Reis, capítulo 4. Partiu, pois, dele, do profeta, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Aquela mulher, após ouvir a palavra de Deus, ela chegou em sua casa, fechou a sua porta. Algumas coisas, meus irmãos, muito, muito importantes nesse trecho. Ela, então, saiu da presença do profeta. Ela obedeceu, ela foi direto para casa, ela seguiu o conselho. Chegando em casa, ela fechou a sua porta, porque ela sabia que aquele assunto era particular, era somente entre ela e Deus. Ela falou: agora eu vou aqui ter o meu tempo com o Senhor, para que Ele possa me sustentar. Desde quando eu era menino, meus irmãos, eu ouvia esse milagre sendo contado pelas professoras da escola dominical, e eu ficava imaginando as vasilhas de vários tamanhos, de várias cores, as vasilhas emprestadas,
todas na casa dessa mulher. E eu imagino, sinceramente, meus irmãos, eu imagino que nós sabemos que as casas naquele tempo elas eram diferentes. Geralmente, 2 cômodos apenas. Mas se fossem casas como as nossas hoje, eu imagino que na cozinha ia ter vasilha vazia. Na sala ia ter vasilha vazia. Em cima do sofá, da estante, em cima da mesa, vasilha vazia. Em cima da cama, nos quartos, vasilhas vazias também. Eu creio que tinha vasilha espalhada por toda a casa dessa mulher. E essa mulher, então, ela tem uma única botija de azeite que eu imagino ser menor do que todos os outros vasos. Quando a gente fala vasilhas, naquela época não estamos falando de garrafas PETs, mas nós estamos falando de vasos. Eram vasos. Vasos que com certeza alguns deles eram bem grandes, que cabiam muitos litros de azeite. Mas eu creio que a botija daquela mulher era uma botija pequena. Era algo que ela podia segurar talvez com uma mão, no máximo com 2 mãos. Como se fosse aquelas jarras de suco, sabe? E aquela jarra cheia de azeite, e ela derramando o azeite, e aquele azeite não parava de sair daquela botija. Muitas pessoas, quando leem esse ponto da história, acham que a crise havia passado. Mas a verdade não é essa não, meus irmãos. Porque a crise ainda continuava. Afinal, o esposo daquela mulher, ele ainda estava morto. O esposo daquela mulher havia ido. Ela continuava ainda com 2 filhos para poder sustentar. Ela continuava com 2 filhos sobre os seus cuidados. Mas eu creio do fundo do meu coração que Deus realizou esse milagre na vida daquela mulher para mostrar para ela que eles podiam confiar nele, que era Deus quem os sustentaria. Obviamente é que eles não passariam a vida inteira de luto. Obviamente que eles não passariam a vida inteira tristes pelo falecimento do marido, do pai. Certamente eles seguiram com as suas vidas, confiando no Senhor, sabendo que é Deus quem os sustentava, sabendo que Deus traria consolo e paz sobre aquela possível injustiça em sua vida. Assim, meus irmãos, é com cada um de nós. Eu não sei qual é a sua vasilha. Eu não sei quantas vasilhas vazias você tem na sua casa. Se você tem muitas, é porque você crê bastante em Deus, assim como essa mulher, que foi e correu atrás de muitas vasilhas, não poucas. Agora, se você tem poucas vasilhas vazias na sua casa, essa palavra ela vem para poder trazer um acalento ao seu coração. Ela vem para poder incentivar você, para que você continue confiando no Senhor, para que você busque a presença de Deus em oração. Em tempos de injustiça, devemos aumentar a nossa fé em Deus, devemos crer no Senhor ainda mais, depender completamente dele, pois é ele a nossa justiça. Vamos ali para a gente ver mais esse trecho da palavra de Deus, Salmo, capítulo de número 20, versículo de número 7, um trecho lindo da palavra de Deus, Salmo, capítulo de número 20, versículo de número 7, que diz o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Nome do Senhor, nosso Deus. Eu sei que você tem situações adversas, mas confie no Senhor, põe as suas vasilhas diante dele. Deus vai encher as suas vasilhas, não importa qual seja o seu problema. Não importa qual seja a dificuldade que você tem passado. Deus vai te sustentar. Deus vai te suprir. Se a sua necessidade ela é material, confie no Senhor. Deus vai suprir a sua necessidade. Se a sua necessidade ela é emocional, confie no Senhor. Ele vai suprir a sua necessidade. Se a sua necessidade é espiritual, confie no Senhor. Ele vai suprir a sua necessidade. E eu vou além. Espiritualmente falando, só Deus pode suprir a sua necessidade. Só Deus pode suprir a sua necessidade espiritual. Isso serve, inclusive, para você que talvez esteja ouvindo essa mensagem e ainda não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que ainda não tenha tido um encontro pessoal, verdadeiro, singular com Cristo. Eu quero dizer para você que esse vazio que você sente no seu coração, só Deus, só Jesus pode suprir. Essa vasilha vazia no seu coração,
em que parece que nada completa, nada preenche, só Deus pode encher. Só Deus pode dar a paz que você busca. Só Deus pode dar, só Deus pode dar a alegria que você busca e precisa. Só Deus pode dar a certeza e a segurança do futuro da sua alma que você necessita. Portanto, confie em Deus, confie no Senhor Jesus. Como a palavra de Deus ela diz, Romanos capítulos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor e Salvador, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Creia em Deus, confie no Senhor, Ele pode encher as suas vasilhas. São tempos difíceis e injustos os que temos vivido? Sim, são sim. Portanto, agora mais do que nunca, nós devemos confiar irrestritamente no Senhor, buscar incessantemente a sua presença. Pessoas têm enfrentado enfermidades das mais diversas possíveis em suas vidas, problemas mais diversos possíveis. Talvez esses problemas estejam tentando tirar o seu foco do Senhor. Não tire o seu foco do Senhor, mas continue confiando nele, continue buscando a sua presença. E eu encerro lembrando o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela bênção do testemunho que a tua palavra nos dá através, ó Deus, da vida dessa mulher. Obrigado, meu Deus, porque assim como o Senhor encheu as vasilhas dela, o Senhor enche as nossas também. Eu creio, meu Pai, que conforme aquela mulher via o azeite caindo nas botijas, não era somente o azeite, meu Deus, que não, aquelas vasilhas não eram cheias somente de azeite, meu Pai, mas aquelas vasilhas estavam cheias de esperança, de alegria, de renovo, meu Deus, de fé, de gratidão ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós. E que nós estejamos assim também, meu Pai, dispostos a perceber que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos abençoado em todas as áreas de nossa vida. Nos ajuda, meu Deus, a confiar mais. Nos ajuda, meu Pai, a buscar mais ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos, pedindo essas bênçãos a Ti, meu Deus. Amém. Irmão Rubiano. Amém, pastor. Deus seja louvado. Amém. Palavra, hein? Realmente. Vou pôr aí alguns comentários, né, pastor, que os irmãos foram comentando, né? Sim. Deus é bom. Amém. 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 Glória a Deus. Eu aí comentando também. Eu Amém. fui que Amém. pastor, mas realmente foi um tempo, olha, Deus falou grandemente aos nossos corações. Amém. Sabia. Eu tinha certeza que Deus ia falar conosco nesta manhã. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Glórias ao Senhor nosso Deus pela sua palavra, né? Esse texto, uma das coisas, pastor, que eu gosto muito também é do Velho Testamento. Tem lições preciosíssimas, né? Não que o Novo não tenha, mas sabe, as histórias do Velho Testamento são muito empolgantes, não é? São É. muito interessantes, traz a nossa mente, o nosso coração realmente a esperança de confiar em Deus, né, para que possamos continuar fazendo a obra do Senhor. Olha quem está conosco aí também, ó. Olha só, pastor Jorge Luiz, lá de Umuarama. Que O bênção. Moarama. Deus abençoe, pastor. Sua vida também, tá bom? Tem nem palavra, pastor. Deus abençoe a sua vida. Se eu não estou enganado, irmãos, rapidinho, depois do dia 11, eu acho que é dia 18, sabe quem vai estar conosco também? O pastor Angelino. Acho que é lá da África. E vai estar com a gente Olha. também. Marquei com ele uma live. Eu falei com ele no Facebook, falei, passa o WhatsApp do senhor. Ele passou, eu tentei fazer aqui, só que eu não consegui. Falei, pastor, então toma o meu aí, faz aí o senhor aí para cá e a gente conversa. E a gente marcou uma live aí. Eu perguntei qual é a diferença de hora aí. Falou, e é grande, viu, pastor? Aqui vai ser 9 da manhã, parece que lá vai ser às 5 da tarde. Ô, louco, É rapaz. Olha só. é bem para frente o horário lá, bem adiantado o horário lá. Então,
meu irmão, tem sido uma bênção essas lives, né? Deus tem nos aproximado de pessoas muito longe, não é? Então, ore por esse trabalho, ore para que Deus nos dê a graça de permanecer esse trabalho para a glória do Senhor, não é para a glória do homem. Eu sempre tenho falado isso lá de púlpito da igreja. Eu falei, o trabalho que a igreja tem me confiado, a minha pessoa fazer o sábado de manhã, não sou eu sozinho que faço. Toda a igreja está inserida, está envolvida, está engajada nesse trabalho, né? Então, eu apenas sou uma ferramenta, né? Que Deus usa, né? E os irmãos têm apoiado, né? As irmãs da igreja têm apoiado, têm assistido. Então, nós louvamos a Deus e pela vida do pastor Valdir, né? Que deu essa oportunidade, né? E realmente Deus tem abençoado os trabalhos. Aqui ficam minhas considerações. Sábado que vem, não se esqueça, quem vai estar conosco, o irmão Timóteo, tá bom? Lá dos Estados Unidos, vai estar com a gente, vai pregar a palavra de Deus, tenho certeza. Que eu também estou pensando, pastor, um novo tema, né? Porque a gente já ficou em 6 meses com aquele tema atraindo a atenção de Deus, né? Eu estou martelando na minha cabeça um novo tema. Se depois o pastor quiser me ajudar aí, dar um tema aí sugestivo, né? Que dê para a gente trabalhar uma série de mensagens, aí o pastor me avisa também. A gente vai passando para os próximos pastores e irmãos que vão estar pregando, tá bom? Pastor, suas considerações finais, e a gente vai estar encerrando o trabalho desta manhã. Tá, joia. Eu quero mais uma vez agradecer ao irmão Rubiano pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, agradecer aos irmãos também que têm sempre participado conosco aqui, tem sido uma bênção. Olha, queridas, essa live só existe porque você está aqui, viu? Se você não tivesse aqui participando dela, não teria sentido essa live. Então, obrigado pela sua presença e que Deus continue abençoando a todos, o irmão Rubiano, a você que está assistindo também, e que, se Deus quiser, logo em breve estaremos aqui novamente. Já estou empolgado para a live da semana que vem com o Timóteo, para poder matar um pouquinho da saudade dele, que é servo de Deus também, é homem de Deus também, e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. A todos, um final de semana abençoado em suas igrejas, na presença do Senhor, e uma semana também abençoada, viu? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Irmão, só um detalhezinho, tá? Começar a fazer isso, né? Eu já tenho feito algumas vezes, mas vou começar a editar esses vídeos e jogar lá no YouTube. Mas qual é o canal, irmão Rubiano? É o meu canal, tá? É só digitar lá Rubiano Félix, você vai me achar lá. Já tem alguns vídeos que eu posto aqui da igreja, então as lives de sábado de manhã eu vou começar a postar lá. A série da semana passada eu postei lá. Pode falar, pastor. Não se esquece, gente, você que vai entrar no canal do irmão Rubiano, curte lá o canal, se inscreve no canal, clica no sininho lá, tudo isso é importante para que você receba as mensagens e para que o canal ele ganhe engajamento e ele ganhe espaço ali, para que outras pessoas possam ver e ser abençoadas com o Senhor também. Ajuda o irmão Rubiano nessa. Amém. Deus seja louvado, pastor. Então a gente vai fazer isso aí, meus irmãos. Daqui a pouco eu vou ter que sair, vou ter que resolver algumas coisas, porque o único dia que eu tenho para resolver algumas coisas é no sábado pela manhã. Então, depois, quando eu chegar mais tarde em casa, eu vou editar, vou lançar lá. Eu geralmente coloco também no meu status do WhatsApp, né? Aos irmãos que têm meu contato, vê lá também. Mas vai estar lá no YouTube, tá? Observe aí, veja aí a palavra de Deus, que Deus tem falado ao nosso coração nesta manhã. Tenho certeza que vai ser bem. E compartilhe, né? Como o pastor Fernando falou. Se não for pelo YouTube, mas pelo Facebook. Compartilhe, meu irmão, porque Deus fala conosco através do seu servo, tá bom? Amanhã, a escola dominical, não se esqueça, cada um na sua igreja. Algo que a gente pede, meu irmão. Os pastores, eu sei que tem pedido isso também. Esteja lá presencialmente. É muito importante a sua presença na escola dominical, nos cultos à noite. É bom estar pela live na comodidade da sua casa? É. Mas melhor do que isso é estar lá presencialmente, sentir o calor humano do seu irmão, né? Agora você pode dar um apertozinho de mão, né? Dar um aperto de mão aí na vida do seu irmão, dizer que foi bom estar com ele, louvando ao Senhor, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.